Olá, Ministério Infantil, olá, crianças. Muito bem-vindo a mais esse cultinho. Nós vamos hoje louvar o Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Hoje é dia especial, hoje é dia do Senhor. A Bíblia diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E é o que nós vamos fazer hoje, a partir desse momento, junto com a escola infantil. Eu vou convidar você a ficar de pé, pegar sua Bíblia, porque hoje nós vamos ler uma passagem que fala sobre a oferta da viúva pobre. Eu vou convidar você a ficar de pé, tá? Para que a gente possa ler essa passagem, que está em Marcos, no capítulo 12, a partir do 41, tá? Pega lá sua Bíblia. Hoje tem a Rosita com a gente no louvor, tem a tia Larissa com um desafio enorme. Só as crianças que prestarem muita atenção na aula de hoje vão saber responder o desafio que a tia Larissa vai lançar no final do cultinho, tá bom? Então fique com a gente, preste atenção na aula e no finalzinho do culto responda as perguntas que a tia Larissa colocou para vocês responderem. Diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando Jesus e seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles deram do que lhes sobravam, porém ela, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. A Bíblia vai falar dessa situação e diz que o próprio Jesus observava a mulher de longe, observavam todos que estavam indo ali colocar a sua ofertinha. O gasofilácio era onde eram depositadas as ofertas. E Jesus ficou observando de longe. E ele viu muitos homens e mulheres indo depositar riquezas, ouro, muito dinheiro, muitas moedas, né? Mas ele observou que essa viuvinha, a Bíblia diz que ela era pobre, a Bíblia já menciona que ela era muito pobre, e ela depositou apenas uma moedinha. E Jesus no final diz para os discípulos que ela ofertou mais do que todos aqueles que doaram aquelas grandes fortunas, aqueles grandes dinheiro. A primeira observação aqui é que Jesus sempre nos observa. Jesus está sempre nos observando. Como a Bíblia fala aqui, Jesus ficou observando como o povo lançava ali o dinheiro. Então, nesse momento, Jesus está te observando. Ele está observando qual é a oferta que hoje você vai entregar. Ah, tia, mas eu não tenho dinheiro, não tenho moeda, eu nem ganho mesada, tia. Não importa. Hoje nós estamos falando da oferta que está no seu coração, da oferta que você tem de melhor. A Bíblia diz que ela deu daquilo que ela não possuía, de todo o seu sustento. Então, hoje você vai dar o que você tem, você vai ofertar a Deus o que você tem de melhor, que é o seu coração, que é a sua adoração. Então, nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos falar com o Papai do Céu e ao final desse culto você vai agradecer a Deus e vai entregar a Ele a sua oferta. Cada vez que você louvar, cada vez que você parar para ouvir a palavra, você já está ofertando a Deus o seu melhor, né? Com a sua atenção, um minutinho do seu tempo. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigada, Senhor Deus. Eu não sei se essa criança vai assistir esse culto de manhã, de tarde ou de noite, mas eu sei que, Senhor, através dessa palavra, a partir desse momento, o Senhor vai falar com ela, como falou comigo. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós te entregamos o nosso coração, o nosso melhor, a nossa oferta. Recebe, Jesus. Abençoa essas crianças, abençoa essas casas, ser louvado, ser bendito. Em nome de Jesus, amém. Tem um aviso para vocês. A escola infantil voltou agora nos 2 cultos. Nos cultos das 11 da manhã e nos cultos de 19 da noite. Então, se prepara, bota uma roupa bem bonita, você que pode, e vai à casa do Senhor. Nós aguardaremos vocês lá. Um beijo, fica com Deus, um bom dia. Deus abençoe.
Oi, crianças, tudo bem? Hoje a nossa aulinha vai ser super legal, super divertida. Vai ter umas perguntinhas no final da aula e a gente vai falar sobre a história de Jó. Vocês conhecem a história de Jó? Conhecem? Se sim, que bom. Se não, vocês vão conhecer agora. A tia vai começar a aula falando uma coisa super importante sobre Jó. Jó era um homem que amava a Deus. Ele tinha prazer em seguir os mandamentos de Deus e seus ensinamentos. Lá no primeiro versículo da história de Jó, diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto que temia Deus e se desviava do mal. Mais uma coisa sobre Jó. Jó ele tinha 10 filhos, os filhos dele eram felizes, eles sempre faziam festas, um ia para casa do outro, eles faziam banquetes. Só de pensar que seus filhos podiam ter pecado, Jó se levantava de madrugada e pedia perdão a Deus, e orava pedindo perdão. A Bíblia fala que Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas, além de muitos empregados. Ele tinha muitos empregados a favor dele, a serviço dele. A vida continuava normal para Jó, mas ele nem imaginava que no céu, Satanás e Jesus estavam discutindo sobre ele. Deus se alegrava da vida honesta e reta que Jó vivia e disse isso para Satanás. Já Satanás ele não pensava isso. Ele só achava que Jó era íntegro e reto porque ele tinha muitas coisas, ele tinha muitas riquezas. E que se ele perdesse essas coisas, com certeza ele culparia Deus. Mas conhecendo o coração de Jó, Deus permitiu que Satanás tomasse tudo dele. Um dia comum como qualquer outro dia, as más notícias começaram a chegar. Jó perdeu seus animais, seu filho, seus amigos, sua riqueza, Jó perdeu tudo. Para expressar a tamanha dor, ele rasgou as roupas do corpo e raspou a cabeça. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e ainda assim adorou a Deus. Jó disse, está lá em Jó, no capítulo 1, no versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ao contrário do que Satanás achava e esperava, Jó não pecou. Apesar de tanto sofrimento, Jó permanecia firme e sincero. Mas já Satanás não desistiu. Ele disse que se Jó ficasse doente, aí sim culparia Deus. E Deus, conhecendo o coração do seu servo, permitiu que Jó ficasse doente. Então, o corpo inteiro de Jó se encheu de ferida. A situação era tão grave que ele se coçava com um caco de telha. A esposa de Jó ficou tão revoltada em ver o marido daquela situação que ela falou para Jó amaldiçoar o Deus e morrer. Mas Jó, ele amava muito a Deus. Ele disse à sua esposa que ela não sabia o que ela estava fazendo, que o que ela estava falando era uma grande bobagem. Só nesse momento perdeu seus amigos também, porque alguns amigos foram visitar e começaram a debater, e ele acabou perdendo os amigos. Mas apesar de tudo que acontecia, tudo que Jó perdia, ele continuava sendo leal a Deus. No final dessa história toda, Jó vê Deus em meio a uma tempestade. Ele não tem resposta para todo aquele sofrimento, mas ele entende que Deus esteve com ele em meio a tudo aquilo. Então, Jó exclama, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Jó ficou curado e Deus abençoou ele com o dobro de tudo que ele já tinha. A vida de Jó, a história de Jó nos ensina que a gente não pode perder a fé e que a gente tem que continuar acreditando em Deus, porque Deus é soberano e ele sabe de todas as coisas. Então, crianças, a gente não pode abandonar a Deus nunca, porque ele nunca nos abandonou. E a gente tem que continuar acreditando, porque ele sempre sabe o melhor para nós, ele faz o melhor para nós. A gente pode não entender, mas a gente tem que acreditar e confiar que aquilo que Deus está fazendo é o melhor. A tia agora, ela vai propor uma atividade para vocês. A tia tem 2 perguntas e uma atividade além disso para fazer para vocês. A tia, lá no início da aula, ela falou que Jó era um homem íntegro e falou umas 3 características sobre Jó. Quais eram essas outras 3? E quantos filhos Jó tinha? E aí, eu quero que vocês gravem um vídeo respondendo essa pergunta, tá? E mandem lá pra gente, lá no grupo dos pais. E a tia tem outra atividade ainda. Quem conhece aquela música de Jó? A tia vai deixar o nome aqui pra vocês. Quem não conhece, escutem, é uma música muito boa. E as crianças que conhecerem, cantem essa música, gravem um videozinho cantando pra gente. Beijão, façam a atividade,
responda as perguntinhas, cantem a música. Quem não souber a música pode gravar só as perguntinhas. E é isso. Beijão, fique com Deus e vamos sempre confiar em Deus, em que Ele sabe todas as coisas para nossa vida.